Você vai assistir agora Mundo Orgânico, o seu programa de TV com garantia de pureza. Ao optarmos por produtos orgânicos, estamos contribuindo para a qualidade de vida do planeta. Estamos adquirindo algo de que precisamos e, ao mesmo tempo, um conjunto de normas e princípios de produção. Princípios que determinam atitudes ambientalmente corretas, que ajudam a conservar a natureza, promovendo a saúde e a inclusão social. No programa de hoje, saiba o que são produtos orgânicos e por que eles vêm ganhando cada vez mais espaço nas listas de prioridades dos consumidores. Descubra quais os segmentos do mercado que mais se beneficiam com os saudáveis resultados das práticas orgânicas. E conheça um pouco melhor a filosofia de vida de Joy Vale, agricultor pioneiro em técnicas sustentáveis no Distrito Federal. A preocupação com a pureza e a qualidade do que comemos aumentou a partir da segunda metade dos anos 60. Nessa época, a ameaça de uma onda de fome mundial rondava os governos, fazendo com que áreas cada vez maiores fossem desmatadas, convertidas em lavouras e destinadas à produção de alimentos. Contudo, o meio ambiente dava claros sinais de que estava em perigo. Poluição do ar, chuva ácida, lixo tóxico, rios que morriam e desertos, onde antes havia florestas. Era preciso mudar a relação do homem com a natureza. A intensificação do uso de agrotóxicos nas lavouras revelou que algumas substâncias químicas utilizadas na produção de alimentos oferecem perigo à saúde do homem e comprometem a natureza, causando contaminação ambiental. Descobriu-se, por exemplo, que a utilização indiscriminada de defensivos agrícolas e hormônios de crescimento animal podem causar o câncer e outras doenças. O câncer de mama nas mulheres ocorria há 50 anos atrás, mais em mulheres com mais de 50 anos, numa frequência mais ou menos de 1%. Hoje, esse câncer de mama está surgindo nas mulheres a partir de 35 anos e a 40 já precisa fazer exame todos os anos porque a frequência de câncer está crescendo rapidamente. Há muitos trabalhos demonstrando que esse tipo de câncer é resultado do efeito hormonal dos pesticidas, vários pesticidas que são usados na agricultura e às vezes até como uso doméstico. Constatações como esta ajudaram a despertar nas pessoas a consciência ecológica e cuidados mais apurados com uma alimentação mais saudável. A partir dos anos 80, os alimentos orgânicos foram se tornando cada vez mais conhecidos e valorizados. Nós chamamos agora este de ecológico, que é uma agricultura que trabalha com os ecossistemas e que trabalham com solos vivos. Está tentando, justamente pela biodiversidade, pela raiz bem posta, pela cobertura do solo, por quebra-ventos, de aumentar a produção. E se isto é feito, os agricultores normalmente colhem 2 a 3 vezes mais que a melhor agricultura química. Novas práticas de utilização dos recursos naturais passaram a ser adotadas. Hoje, a produção orgânica se encontra difundida em todos os setores do mercado, desde os alimentos até os artigos manufaturados e bens de consumo, demonstrando que o conceito orgânico não é somente um meio de se produzir, mas se refere a um modo de pensar e obter resultados melhores e mais saudáveis. Nós estamos tratando de alimentos para a saúde e foco na saúde. Não é a saúde só do alimento para a vida do indivíduo, é a saúde como um todo. A saúde do meio ambiente,
da água e chegando até mesmo a contribuir para a chamada saúde do planeta. Esse é o grande objetivo nosso. A gente pôde ver aí um pouco da história da produção orgânica e a maneira como a humanidade mudou o seu relacionamento com o meio ambiente e com a própria saúde. Mas será que a diferença entre convencional e orgânico é apenas a ausência de agrotóxicos? Quem está aqui para nos explicar é o Joy Vale, produtor orgânico pioneiro aqui no Distrito Federal. Joy, qual a diferença entre convencional e orgânico? Bom, a diferença é muito grande. Na realidade, esse é um diferencial muito grande. Não é só parar de usar agrotóxicos, mesmo porque se você simplesmente parar de usar agrotóxico, você não vai conseguir produzir mantendo todas as outras práticas de fazer monocultura, trabalhar uma cultura só, derrubar toda a floresta. Quer dizer, você tem toda uma atmosfera que envolve a produção, que é o imitar a natureza, trabalhar de acordo com a natureza. Então, Joy, quem consome orgânicos está ajudando a natureza? Como é que é isso? Consumir orgânico é isso, é responsabilidade, é consumir com responsabilidade, respeitando a sua saúde da sua família, respeitando o planeta e conseguindo, com respeito, manter pessoas morando no campo com qualidade. O Brasil é o terceiro maior comprador de agrotóxicos do mundo. O que significa isso para a nossa agricultura? Tem um princípio, uma lei básica que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então você imagine, 580 mil quilos de veneno são jogados anualmente nas lavouras do Distrito Federal. Veja, 580 toneladas. Uma parte desse veneno é lixiviada, quer dizer, a chuva cai e leva para os lençóis, contaminando lençóis e rios. Uma parte fica no solo e é metabolizada, e uma parte então vem no alimento que é consumido pela população. Essa quantidade de veneno que é jogada vai trazer doença, vai trazer desequilíbrio. E isso é saúde pública, levando as pessoas a ficarem doentes, levando o planeta a ficar doente, o que vai, no fundo, resultar em um prejuízo muito grande para o bolso do consumidor. E que riscos corre quem só consome o convencional? Na realidade, a gente tem colocado e tem a certeza que esse é um problema de saúde pública, que deve ser tratado pela classe médica, porque isso é doença. Então, leva a um grande prejuízo da sociedade, um grande prejuízo do planeta, e aí a gente precisa então que as autoridades e as pessoas tomem consciência. Por isso a gente chama de consumo responsável, né? Porque às vezes a pessoa, mas o orgânico é mais caro, mas depende da referência que você tem, né? A gente costuma dizer que o orgânico tem um preço justo. O que a gente precisa é mudar a referência de renda das pessoas, né? Porque se alimentar bem é saúde, né? E se você tem boa saúde, você tem boa vontade para trabalho, você produz riqueza, e a gente acaba transformando isso num círculo virtuoso, que é o círculo da felicidade, o círculo virtuoso da riqueza. Ao contrário, se você tem toda essa referência de comer de forma ruim, de ficar sempre estressado, você entra num círculo vicioso, que é o círculo da pobreza. Então, consumir orgânicos é levar-se a um ciclo virtuoso da riqueza e da felicidade. Joy, a gente vai a um breve intervalo e já volta com mais informações sobre o mundo orgânico. A preservação de recursos naturais, como rios e matas nativas, é um dos principais fundamentos da cultura orgânica. Para evitar pragas, por exemplo, o processo orgânico se vale das defesas naturais do ambiente, valorizando o controle biológico que a própria natureza oferece. Toda doença tem por base uma deficiência, e a deficiência nós temos de remover. A agricultura natural é a única que começa com o solo. Todos os outros começam com as doenças da planta. A base de tudo é o solo. E se o solo está com saúde, e se eu trato o solo bem tratado, e se ele recebe suficiente matéria orgânica, e não tem a doença. E por ser dessa forma, pode parecer que o cultivo e a criação orgânica não têm um desempenho econômico competitivo.
Mas engana-se quem pensa que os produtos orgânicos não oferecem bons resultados. Segundo o Instituto Biodinâmico de Desenvolvimento Rural, o Brasil tem hoje cerca de 870 mil hectares cultivados com produtos orgânicos, que movimentam cerca de 450 milhões de reais ao ano. Dessa cifra, quase 150 milhões são obtidos de exportações. Entre os principais países compradores estão o Japão, a Alemanha, os Estados Unidos e o Canadá. O alimento orgânico representa quase 20% da produção europeia de frutas e vegetais. No Brasil, ainda é de cerca de 1% de toda a produção agrícola. Contudo, enquanto na Europa o crescimento da produção é de 15% ao ano, no Brasil, o aumento verificado em 2007 foi de 40%. Um avanço tanto para o mercado interno quanto para as exportações. Em 2007, em São Paulo, durante a Biofac, a maior feira de produtos orgânicos da América Latina, foram negociados em apenas 3 dias nada menos do que 40 milhões de dólares em produtos orgânicos para exportação. Números como estes colocam o Brasil entre os 6 maiores produtores orgânicos do mundo, alavancando bons negócios para mais de 15 mil produtores em diversos setores do agronegócio. Bom, como a gente pôde ver aí, os números da produção orgânica são para deixar qualquer um entusiasmado, tanto os que exportam quanto os que vendem no mercado interno. Joy, em 2007, o mercado de orgânicos no Brasil cresceu 30%. Como se explica isso? Nós temos no mundo inteiro as pessoas buscando a questão da segurança alimentar. Elas querem saber o que estão comendo. E não é para menos, nós saímos de vários pânicos alimentares recentes, né? Nós tivemos dioxina, vaca louca, gripe aviária. Mais recentemente no país, a questão do leite, né? A contaminação do leite com soda cáustica. E cada vez mais, então, as pessoas que estão comprando, pagando, elas querem ter certeza do que estão dando para os seus filhos, do que estão consumindo. Então, as pessoas em sã consciência que tiverem a opção de comprar um alimento limpo, né, certamente com rastreabilidade, de boa qualidade, elas não vão deixar de comprá-lo. E isso faz com que o orgânico, que é essa proposta, que é esse alimento, ele realmente passe ao gosto das pessoas e a demanda cresce exponencialmente. O associativismo é um dos pilares da produção orgânica. Por que isso, Joy? Não tem como você ser feliz sozinho. Primeiro por aí, né? Outra coisa, tem muitos produtores no país, e a grande maioria deles que trabalham arduamente, são pequenos produtores que não tem como resolver gargalos da sua produção sozinhos. Mas especificamente na produção orgânica, a gente prega isso, a gente se relaciona com pessoas, trocando informação. E isso acaba sendo uma coisa, como não tem muita pesquisa, isso é muito de estar na propriedade de cada um. E aí você começa a trocar informação para saber como é que você faz, como é que você fez. Você tem a semente tal, não tem? Essa troca leva as pessoas a perceberem que todos precisamos do outro. O Distrito Federal é pioneiro no associativismo na produção orgânica. Me fala um pouco da tua experiência, Joy. Não, é uma experiência fantástica. Inclusive, quando nós começamos aqui, se não fosse nos associarmos 3 ou 4 produtores, provavelmente, para fazer uma primeira feira, provavelmente nós não teríamos esse desenvolvimento da agricultura orgânica aqui. Logo em seguida, o Departamento de Agricultura Orgânica, depois o Sindicato dos Produtores Orgânicos, que faz esse trabalho, inclusive toda essa programação, todo esse trabalho do supermercado orgânico cooperativo, de ter hoje uma expressão até de programas de governo, está ligado a nós termos muitas pessoas envolvidas através de associações. Senão, não teríamos essa importância que é dada hoje à agricultura orgânica no Distrito Federal. Joy, para terminar, uma mensagem para quem está em casa. Como é que cada pessoa pode participar da vida orgânica? Olha, eu acredito que todos nós somos responsáveis pelo aquilo que ocorre no planeta. Então, se você é um consumidor e está comprando o que é ruim, se você compra madeira clandestina, se você compra alimentos de má qualidade, se você compra alimentos que são transgênicos, você é um pouquinho responsável por estar desenvolvendo esse tipo de atividade. Se você compra alimentos de espaços que tem trabalho infantil, que tem trabalho escravo, você é um pouco responsável por isso. Então eu acredito o seguinte, na hora que você puder, na hora que você se conscientizar, consuma produtos orgânicos. Você está ajudando a sua saúde e a saúde da sua família. E como não tem jeito de ser feliz sozinho, consumir produtos orgânicos realmente é cultivar felicidade. Então,
consuma produtos orgânicos, isso é bom para a vida. Joia, muito obrigado pela tua entrevista e eu convido a todos, não percam os próximos programas da série Mundo Orgânico. Ciência e tecnologia para a obtenção de processos mais eficientes.